Santa Casa da Misericórdia de Faro volta a realizar nesta Sexta-feira Santa a multissecular Procissão do Enterro do Senhor, mais conhecida como Procissão do Senhor Morto pela população em geral, a terceira de maior expressão das realizadas no Algarve, logo depois da procissão da Festa Grande da Nossa Senhora da Piedade, Mãe Soberana, em Lolé, e da procissão da ressurreição das festas das Tochas Floridas em São Brás de Alportel, acontecimentos que ocorrerão em breve. Não obstante, a referência mais antiga às celebrações da Semana Santa em Faro remontarem a 1678, a Misericórdia de Faro explica que o compromisso da Irmandade de 1619 se refere às endoenças promovidas pela instituição, embora sem mencionar concretamente a procissão do enterro do Senhor. O cortejo, presidido pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, vai partir daqui a pouco da Igreja da Misericórdia aonde estamos, percorrendo o seguinte itinerário: Praça Dom Francisco Gomes, Rua Dom Francisco Gomes, Rua Ivans, Praça Ferreira de Almeida, Largo das Palmeiras, Rua Ledes, Rua de Portugal, Rua Sacadura Cabral, Largo 25 de Abril, Rua da Mouzinho de Albuquerque, Rua João de Deus, Largo dos Combatentes junto ao Tribunal, Rua de Santo António, novamente a Rua de Dom Francisco Gomes e a Praça Dom Francisco Gomes, recolhendo posteriormente à Igreja da Santa Casa, aqui sediada. O secular Préstito procura anualmente reviver com densidade silenciosa o episódio protagonizado por José de Arimateia. Pilatos, depois da confirmação da morte de Jesus, entregou o corpo de Cristo a este membro do Conselho do Sinédrio para que fosse sepultado. O cortejo sai aberto pela apresentação a cavalo da Guarda Nacional Republicana e um friso de tochas. Segue-se a matraca, cujo som áspero, que se ouve ao longe, simboliza as ondas de ódio amontoadas pelos judeus à volta de Cristo. A certa distância vem o guião, ladeado por duas lanternas. Alguns metros desviados, a iniciar as alas, os balandroaus com tochas, a cruz com o lençol pendurado. Entre as alas, o tombinho, carregando o corpo de Cristo debaixo do pálio. Para além das eclesiásticas, participam ainda no préstito as autoridades civis e militares, as ordens terceiras de Nossa Senhora do Monte do Carmo e Franciscana Secular, a Irmandade da Misericórdia, os bombeiros municipais e voluntários de Faro, os agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas, os grupos de escuteiros de Portugal e a Companhia da Associação de Guias de Portugal, o Motoclube de Faro, entre outras entidades e instituições que participam. No meio, seguem os três andores, comportando as imagens de Nossa Senhora da Soledade, o Apóstolo João e Maria Madalena, os três que permaneceram junto à cruz. As atuais imagens substituíram em 1942 as antigas, que foram colocadas na exposição da Arte Sacra da Misericórdia, patente no espaço da sacristia da igreja. Abrilhanta um cortejo, atuando antes da sua saída e acompanhando musicalmente em todo o itinerário as formações da Associação Filarmónica de Faro e da Sociedade Filarmónica 1º de Maio de Lagos. A procissão do Enterro do Senhor conta com os apoios de várias entidades, entre as quais o da Câmara Municipal de Faro, União de Freguesias de Faro e Motoclube de Faro. A Mais Algarve está mais uma vez em direto, desta feita da Baixa da cidade de Faro, do seu bonito Jardim Manuel Biver, sendo que vamos acompanhar a par e passo a edição deste ano, numa transmissão em direto, em todas as nossas frentes sociais e digitais da Mais Algarve e também da Folha do Domingo, em multiplataforma Full HD e Hi-Fi em alta definição. Porque vai valer a pena, convidá-lo a ficar connosco nesta Santa Páscoa. Mais Algarve. O Algarve num clique.
Ora, viva então, muito boa noite. Estamos a transmitir em direto da Igreja da Misericórdia em Faro, no Algarve, nesta Semana Santa da Páscoa. Era previsível decorrer daqui a pouco a procissão do enterro do Senhor, a procissão do Senhor Morto, uma organização da Santa Casa da Misericórdia de Faro, procissão essa que foi cancelada devido à chuva que graça aqui na região do Algarve, em Faro em particular, pelo que a procissão não se vai realizar. De qualquer forma, temos a indicação que a celebração da palavra vai decorrer aqui na igreja e vamos acompanhá-la dentro do possível nesta emissão em direto a partir da Igreja da Misericórdia na capital da região do Algarve, em Faro, para todo o mundo com ligação à internet, nas frentes sociais e digitais da Mais Algarve e da família de Minho. Recordamos a procissão do Senhor Morto, mais conhecida popularmente, a procissão do enterro do Senhor, nessa Sexta-feira Santa, não se vai realizar nas artérias da cidade devido ao mau tempo que assola a região do Algarve e Faro em particular. De qualquer forma, a celebração da palavra vai decorrer daqui a pouco. Temos a informação que será presidida pelo Bispo do Algarve, Dom Manuel Quintas, e a presidir a todo o cortejo, se ele ocorresse. Estamos neste momento dentro da igreja e estamos a mostrar as imagens e à espera que esta celebração da palavra se inicie e as explicações da mesma. A continuação de uma boa noite, mantenha-se por aí, mantenha-se na nossa sintonia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus caros irmãos e amigos, saúdo-vos a todos com esta saudação litúrgica. Certamente que todos sentimos alguma pena, ou mesmo, para não dizer muita pena, não nos é possível realizar, como habitualmente, esta procissão do enterro do Senhor pelas ruas da nossa cidade.
vamos naturalmente recolher-nos em oração aqui na Igreja da Misericórdia para viver este momento e, sobretudo, para interiorizar aquilo que esta procissão sempre nos sugere. Uma atitude de gratidão e de reconhecimento ao Senhor Jesus pelo seu exemplo de amor até ao fim e, ao mesmo tempo, de reconhecer que o seu sepultamento nos leva a proclamar a sua ressurreição. Hoje procuremos viver com este espírito de fé e de gratidão estes momentos desta celebração litúrgica. Oremos. Senhor nosso Deus, que aqui nos congregastes para invocar a paixão, morte e sepultamento do vosso Filho Jesus, ajudai-nos a acolher e a praticar os seus ensinamentos, para termos parte com Ele no reino dos céus. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado, e observado o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu ser cresceu diante do Senhor, como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva, pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador, como ovelha nuda ante daqueles que tosquiam, e não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem preocupava a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do povo. Foi dado à sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado da sua sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ai, vossas
vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor Deus fiel, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Tornai-me o escárnio dos meus inimigos, o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus conhecidos. Todos evitam passar por mim. Esqueceram-me como se fosse morto. Tornei-me como objeto abandonado. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio no Senhor. Disse, vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Fazei brilhar sobre mim a vossa face. Salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos. Vós todos que esperais no Senhor. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Juntamos fé para estar no Evangelho. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro, que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado.
Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por causa dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. José veio então retirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro ficava perto, sepultaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, reunimos nesta noite para contemplar um acontecimento que foi um verdadeiro espanto. Um espanto. E nesta noite, de uma forma mais reduzida, damos graças a Deus pela chuva. Damos graças a Deus pela chuva. E foi bom ter tomado a decisão de estar aqui dentro para não provocar a natureza. A natureza é para nos servir. E a chuva, neste caso, é um bem sagrado. Que ela venha equilibradamente. Mas dizia eu, esta noite e esta semana deveriam ser momentos de grande reflexão para os cristãos. Grande reflexão. Um Deus na cruz é um escândalo. Não é compreensível. Não é inteligível. Um Deus na cruz contraria tudo aquilo que nós podíamos pensar de um Deus. Por isso os judeus não podem aceitar. Por isso os muçulmanos não podem aceitar. Mas está aqui a grande diferença. Sendo o mesmo Deus para os judeus, o mesmo Deus para os muçulmanos, o mesmo Deus para os cristãos, há uma diferença nuclear. É que a nossa perspectiva de Deus é a humanização do divino. A humanização do divino. E a humanização do divino levou a que Deus enviasse o seu próprio Filho. Nascesse, crescesse, sorrisse, chorasse, sofresse e morresse como qualquer ser humano. Com a diferença, ele era puríssimo. Mas entrou na história da humanidade, entrou na história dos homens, fez-se homem, habitou entre os homens para que os homens pudessem compreender a mensagem que o Pai queria que todos soubessem. E a mensagem que o Pai desejava que todos soubessem é que somos todos filhos do mesmo Deus e Deus é Pai. Foi a grande revelação que Jesus veio trazer. Deus é Pai. Se Ele é Pai, é fonte de misericórdia. Se Ele é Pai, é fonte de perdão. Se Ele é Pai, é fonte do amor. Mesmo assim, a inteligência humana continua nas suas contradições. Um tribunal reuniu-se
E o presidente do tribunal decidiu que o réu era inocente. Mas por razões políticas e por razões do ambiente da época, ele tinha de condenar aquele réu. E não teve coragem. Lavou as suas mãos e deixou que a população dissesse: crucifica-o, crucifica-o. E a população estava conduzida por líderes da época. Este é o grande espanto, em que um homem que é Deus se deixa morrer naquelas circunstâncias. Mas é precisamente na cruz que Deus demonstra que compreende o ser humano, compreende o sofrimento do ser humano. É precisamente na cruz que Deus prova que acompanha o sofrimento dos seus filhos, enviando o seu próprio Filho para também sofrer. Compreende e resgata serve do sofrimento para a salvação dos homens. É este o espanto que muitas vezes, andando a correr de um lado para o outro, a inteligência não consegue alcançar. Porque a inteligência para alcançar o auge desta capacidade de raciocínio teria a inteligência de amar e perdoar como Jesus amou e perdoou. E por vezes a inteligência é um instrumento, um grande instrumento que Deus nos concedeu e que nós utilizamos a maior parte das vezes não para servir a humanidade, mas para se autodestruir, porque a inteligência passa-nos rasteiras. Ficamos convencidos que somos donos do mundo e do outro mundo, se possível. Ficamos convencidos que mandamos em tudo e em todos. Dominamos a vida. De tal maneira dominamos a vida que na época em que estamos, século XXI, que em princípio seria o século do desenvolvimento, o século da ciência, o século da tecnologia, é precisamente o século das liberdades, o século dos direitos humanos. É precisamente neste século que nós não estamos a compreender a mensagem de Jesus. Não estamos a compreender, não estamos a refletir esta capacidade de amar e de perdoar que Jesus nos veio trazer. Vejam, esta cultura da vida é contraposta com a cultura da morte. Parece que a cultura da morte, paradoxalmente, está a invadir todo o ser humano. A cultura da morte está a invadir todas as culturas do planeta. A cultura da morte está a invadir toda a comunicação social. A cultura da morte está a invadir todas as correntes do pensamento. De tal forma, no dizer do Papa Francisco, que estamos a atingir um nível de indiferença perante o sofrimento, indiferença perante a morte, indiferença perante as injustiças, não obstante os direitos humanos, não obstante as liberdades. E Jesus Cristo foi sempre posto de lado. Precisamente que a mensagem dele mexe com tudo isto que acabamos de dizer. Mexe com tudo isto. Vejam, queridos irmãos e irmãs, nesta procissão do enterro, é uma coreografia, porque sabemos que Jesus nunca pode ser enterrado. Jamais. Deus não pode ser enterrado. Jamais pode haver um enterro do Senhor. Mas precisamos desta coreografia para compreendermos que Jesus sofreu e morreu por nossa causa. Precisamos destes cenários, precisamos destes gestos para contemplar melhor a mensagem maravilhosa que Deus trouxe para nós, por intermédio de Jesus. Mais ainda, Deus utiliza uma mulher para que este Jesus pudesse nascer e crescer. Maria. Maria. E nós escutamos ainda hoje, no alto da cruz, quando Jesus olha para aqueles dois protagonistas: Senhora, és o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Maria passou a ser a mãe da Igreja. E João representou todo o povo, de todas as circunstâncias, todas as culturas, porque não há uma cultura de Jesus Cristo, não há uma cultura cristã,
Jesus veio eliminar todas as culturas. As culturas é que poderão subir à dignidade de Jesus Cristo, respeitando todas as diferenças. Esta é a grande diferença em relação a outras correntes do pensamento. Jesus veio para todos. Todas as culturas são resgatadas em Jesus Cristo. E, queridos irmãos, queridas irmãs, nesta coreografia do enterro do Senhor, englobamos toda a coreografia da Semana Santa. Ele é a via sacra, eles são os textos, eles são as confissões. Muitos cenários, muita coreografia. O que é que retiramos destes cenários? Qual é a mensagem? O que é que fica da procissão? O que é que fica da via sacra? O que é que fica da pintura? Quantos artistas pintaram coisas maravilhosas de Jesus Cristo? Quantos artistas compuseram música e canto, como ouvimos há pouco, canto, que dou os meus parabéns, maravilhoso. Quanta arte foi produzida por inspiração de Jesus Cristo? Quanta arte foi produzida por inspiração de Maria, Mãe da Igreja? Quanta arte nos envolve? A arte que expressa esta veia magnífica da luz de Cristo em todas as culturas. E queremos pôr Jesus Cristo na gaveta. E queremos pôr Jesus Cristo escondido. A própria Igreja todos os dias tem de se renovar. A própria Igreja tem que se revolucionar para não se deixar apanhar por estas correntes que querem pôr a luz de Cristo na gaveta, a luz de Cristo na sacristia. Não. Os cenários expressam uma mensagem. A música expressa uma mensagem. A arquitetura expressa uma mensagem. A literatura expressa uma mensagem. Não deixemos a mensagem morrer. Senão morreremos com os esqueletos da própria arte. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o nosso abraço de parabéns à Santa Casa da Misericórdia de Faro, que continua a pautar-se pelas regras da misericórdia, cuja fonte é Jesus Cristo. E que a procissão seja a expressão, estes encontros sejam expressões daquilo que nos vai na alma. E todos os dias, pecadores embora, com vontade de crescer. Por isso, a palavra misericórdia faz todo o sentido entre nós. Misericórdia, 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 Senhor. Mas será que o homem ainda quer misericórdia? Será que o homem sabe o que é pedir misericórdia? Ou o homem já se considera Deus de si próprio? É um perigo terrível do nosso tempo. Permitirmos que o ser humano faça com que a sua inteligência o engane, passe rasteiras, para que Deus seja posto lá. Se Deus, por desgraça, fosse posto de lado, o homem iria desaparecer, porque deixava de ser homem enquanto homem. Pensavam alguns do século XVIII que a deusa razão seria entronizada na Notre-Dame de Paris. No século XVIII, a razão iria acabar com o obscurantismo, a religião ia desaparecer. Pois sim. A própria religião, se deixar apanhar por estas correntes, ela será igual às outras correntes. Não podemos permitir isso. Por isso, Sr. Bispo, que fez o favor de convidar a dirigir estas pequeninas reflexões, nós vos agradecemos, para que o Espírito Santo continue a guiá-lo como pastor. Nós damos graças por este momento tão rico. Não saímos à rua, mas provavelmente os nossos corações subiram mais alto. Não saímos à rua, mas provavelmente damos graças a Deus pela chuva que vem e que precisamos urgentemente como de comprar boca. Não saímos à rua, mas o cenário mantém-se. Não saímos à rua, as imagens vão se manter para passarem por aqui, dizia o provedor há pouco. As pessoas vão passando por aqui, contemplarem as imagens, absorverem a mensagem das imagens e não se fixarem nas imagens, porque senão seria idolatria, seria pecado grave. Não nos podemos fixar nas imagens, que contraria o princípio da Sagrada Escritura. Temos que olhar para as imagens e captar a mensagem. E qual é a mensagem? É de Jesus Cristo. E qual é a mensagem de Jesus Cristo?
Todos somos filhos do mesmo Deus, logo somos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em direto da Igreja da Misericórdia em Faro. Recordamos que, por contingências relacionadas com o intempérie que decorre no Algarve, Faro, a chuva, a tradicional procissão não se realizou. Decorre neste momento a celebração da palavra. Estamos também a acompanhar em direto. A continuação de uma boa noite. Ficamos. Comemorarmos
A morte e o sepultamento de Jesus e a sua ressurreição ao terceiro dia, do qual voltou a vida do mundo, oremos a Deus Pai, dizendo: pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Cristo, nosso Mestre e Senhor, obediente até à morte por nosso amor, ensinai-nos a obedecer sempre à vontade do Pai. Oremos, irmãos. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Cristo, nossa vida, que morrendo na cruz destruístes o poder da morte e do inferno, ensinai-nos a morrer convosco, para podermos ressuscitar também convosco na glória. Oremos, irmãos. Pela morte e ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Cristo, nosso Rei, que fostes desprezado e humilhado, ensinai-nos a imitar a vossa humildade salvadora. Oremos, irmãos. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Cristo, nossa salvação, que destes a vida por amor dos homens, vossos irmãos, fazei que nos amemos uns aos outros com o mesmo espírito de caridade. Oremos, irmãos. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Cristo, nosso Salvador, que de braços abertos na cruz quisestes atrair a vós todos os homens, reuni no vosso reino os filhos de Deus dispersos pelo mundo. Oremos, irmãos. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Rezemos confiantes a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olhai benignamente, Senhor, para esta vossa família aqui reunida, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e sofreu o suplício da cruz. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes de invocar a bênção de Deus sobre cada um de nós que nos encontramos, permiti que também deixe uma palavra de reconhecimento e de gratidão à Santa Casa da Misericórdia, ao cooperador e a todos os membros da mesa e a todos aqueles que se empenharam arduamente para preparar esta procissão, que só não saiu, como todos nós sabemos, porque as condições climatéricas não o aconselhavam. Certamente que todos lamentamos, e vós sois os primeiros a lamentar e a ter pena que, de facto, o vosso esforço e o vosso serviço à comunidade, particularmente aqui à cidade de Faro, não tivesse sido concretizado. Estamos agradecidos na mesma. Pois saúdo também as autoridades presentes, o Presidente da Câmara, os Presidentes da Junta de Freguesia, também todas as autoridades ligadas à Marinha, GNR, Polícia, a todos desejo uma... A Presidente da CDR está-me aqui a dizer também, o Sr. Pato Serra, a todos desejo uma Páscoa feliz e que a alegria que brota de Cristo ressuscitado possa dissipar, tanto quanto possível, as tristezas e alguma situação de algum mal-estar que sentimos em relação ao mundo, por as guerras, que de facto continuam a ter as atrocidades que nós conhecemos e que cada dia nos são transmitidos pela televisão. Sejamos mais fortes que o mal. É isso que Cristo nos ensinou com o seu nome na cruz e, sobretudo, com o seu amor até ao fim. E devemos, então, vou invocar a bênção de Deus sobre todos nós. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre todos nós que nos reunimos para celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição.
o perdão e o conforto. Aumentai a nossa fé e confirmai-nos na esperança da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Boa noite a todos.
chegados ao final desta procissão do enterro do Senhor, procissão do Senhor Morto, uma organização da Santa Casa da Misericórdia de Faro, damos também por encerrada esta nossa emissão nesta Sexta-feira Santa, 29 de março de 2024. Para si e para os seus, uma Santa Páscoa. Foi para nós um prazer e uma honra ter estado na sua companhia, ter levado até si, esperamos nas melhores condições, já que estamos em pleno andamento com equipas de reportagem móveis e também com o nosso estúdio móvel a acompanhar esta procissão que em termos logísticos foi de grande complexidade técnica. De qualquer forma, esperando ter chegado nas melhores condições, despedimos-nos com uma amizade, resto de uma boa noite, onde quer que nos tenha sintonizado. Se há algures numa outra geografia que não a nossa, Faro, Algarve, Portugal, Europa, então em especial para si, um bom dia ou mesmo, quem sabe, uma boa tarde. Foi mais um trabalho colaborativo entre a Mais Algarve e Folha Domingo, numa transmissão em direto a partir da capital da região do Algarve, da procissão do Senhor Morto, procissão do enterro do Senhor, celebração integrada na celebração da Páscoa 2024 que decorre este fim de semana. Mais Algarve. O Algarve num clique.